Bom, boa tarde a todos, boa tarde os que estão nos ouvindo nessa tarde aqui. Com grande satisfação venho mediar esse debate importante, debate interdisciplinar que traz para a discussão três profissionais muito destacados na sua área da atuação, o professor Carlos Joly, que coordena o programa Biota da FAPESP, tem trabalhado com biodiversidade historicamente, é um ícone nesses temas de pesquisa e é professor da Unicamp. O professor Tércio Ambrise, que igualmente é um nome dos mais relevantes no tema da qualidade do ar, da poluição atmosférica no Brasil, mas também com pesquisas com outros investigadores mundiais, e vem trazer essa inter-relação do tema da qualidade do ar com a pandemia do Covid-19. E a Gabriela Marques de Júlio, que é minha colega de departamento, que formada em comunicação, especialista em jornalismo, né, que tem trabalhado essa relação do homem e da sociedade com o meio ambiente na perspectiva mais social. Então, a gente pode se perguntar o que esses temas têm a ver com a pandemia, né? Não, nenhum diretamente ligado, como aparece na imprensa, mas no pano de fundo eles estão totalmente interligados e tem a ver muito com o momento presente que nós estamos, que é uma decorrência ou uma etapa, um momento de desenvolvimento econômico mundial, né? Esses projetos de desenvolvimento que têm sido perseguidos por várias nações de mais diferentes matizes políticos ou econômicos e que se baseia sobretudo no industrialismo, no consumismo, no produtivismo e no globalismo. Então, vamos procurar produzir da forma mais barata, para vender mais, para consumirem mais e sem muita preocupação com o meio ambiente, só quando o meio ambiente aparece como uma sinalização negativa de escassez de recurso ou de um episódio crítico de poluição, coisa assim. E os modelos de desenvolvimento não têm levado em conta as relações não só do meio ambiente com o modelo de desenvolvimento, mas as relações da saúde com o meio ambiente e com o modelo de desenvolvimento. Então, esse momento, ele nos faz pensar de como introduzir essas questões de uma forma mais forte, agora que nós temos que retomar a nossa economia, como é que nós vamos retomar em novas bases, melhores para o planeta, melhores para os seres humanos, sem gerar tanto consumo, sem gerar tanto descarte, sem gerar tanta poluição, respeitando a nossa biodiversidade, como nós vamos usufruir melhor dessa biota que nós temos no mundo para prevenir doenças, para curar doenças, né? Então, o tema de hoje é em relação a isso. Eu não vou adiantar, obviamente, as vertentes em que cada tema pode entrar, deixo para os nossos convidados exporem as suas ideias e depois, no final, a gente vai abrir para perguntas externas e para um debate entre os convidados também. Então, cada um terá, em princípio, uns 20 minutos para falar e depois nós abrimos a palavra. Então, acho que o primeiro para hoje estava combinado é o professor Carlos Joly, que é o nosso convidado da Unicamp e representando o programa Biota FAPESP também. Por favor, com a palavra, o professor Carlos Joly, e é uma honra tê-lo aqui. Em primeiro lugar, muito obrigado a Gabriela de Júlio pelo convite, pela iniciativa de organizar esse webinar. Estamos na Semana do Meio Ambiente e eu acho que a temática proposta pela Gabriela é das mais interessantes e relevantes no momento que estamos vivendo. No meu ponto de vista, nós enfrentamos 4
crises muito graves no momento. A crise aguda é a crise do coronavírus e, sendo otimista, eu acho que em 2 ou 3 anos teremos uma vacina e essa questão estará suplantada. A segunda crise é a crise climática. A crise climática, que o Tércio vai explorar melhor, também, do meu ponto de vista, sendo otimista, se acatarmos e reduzirmos as emissões de gases de efeito estufa, possivelmente em um século e meio, a gente consegue resolvê-la. A terceira crise é a crise da biodiversidade. E, para essa, infelizmente, não há solução. O máximo que nós podemos fazer é mitigar, porque a extinção de uma espécie é um processo irreversível. As espécies que nós perdemos para sempre. Então, com os vetores que levam à destruição de hábitats e à perda de espécies se acelerando, a gente tem, pelo relatório apresentado ano passado pela Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, uma ameaça de que 1 milhão de espécies devem desaparecer até o final desse século. Então, o que nós podemos fazer é mitigar, é reduzir a velocidade da perda, é evitarmos mais perdas. Mas aquelas que já se extinguiram, infelizmente, nós perdemos. E, juntamente com as espécies, a base da biodiversidade, estão diretamente relacionadas com os serviços ecossistêmicos. E os serviços ecossistêmicos são processos naturais dos ecossistemas, mas que trazem algum benefício para o homem. Então, por exemplo, a questão da polinização. A polinização é um processo natural do qual você precisa de geralmente um inseto, pode ser um pássaro também, pode ser um mamífero, um morcego também, que vai carregar o pólen de uma flor para outra. E isso é imprescindível para a dinâmica das florestas, para a dinâmica das todas as áreas naturais. Mas é também imprescindível para a produção de frutos que nós utilizamos. Então, a polinização da soja é importante como produção de alimento e, no caso brasileiro, como um importante elemento da sua balança de exportação. Então, é um processo natural, é um processo que ocorre naturalmente, mas o qual, ao polinizarem plantas que são economicamente importantes, esses animais estão prestando um serviço, no caso da polinização, é até um serviço que a gente consegue colocar um valor monetário. Né? Há 2 anos atrás, a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos fez um relatório para avaliar a questão de polinização associada à produção de alimentos e chegamos à estimativa de que a polinização vale alguma coisa em torno de 11 a 12 bilhões de dólares de produtos que são exportados pelo Brasil. Então, é um elemento muito importante na nossa balança econômica e é praticamente igual ao que, por exemplo, produz a pecuária. Então, a biodiversidade, a perda de biodiversidade, acaba levando a uma interrupção desses serviços. Se nós não tivermos abelhas, que são um dos polinizadores mais importantes, e nós estamos tendo uma crise com a população de abelhas no mundo inteiro, mas se nós perdermos as abelhas, nós vamos perder parte da produtividade da soja e vamos perder, por exemplo, a capacidade de produzir maracujá, de produzir espécies que dependem exclusivamente da polinização. Então, nós precisamos cuidar e manter as espécies de abelha para que a gente tenha esse serviço continuamente. Né? Então, evitar a perda de biodiversidade é evitar que esses serviços ecossistêmicos entrem em colapso. E, no meu
ponto de vista, nós passamos por uma quarta crise na área ambiental, que é uma crise de governança. De novo, internamente, no Brasil, essa é uma crise agudíssima, com um desmonte do arcabouço legal e institucional responsável pela governança ambiental. Nós estamos vendo esse processo acontecendo no último ano e meio, em que as iniciativas todas do governo são no sentido de reduzir a proteção ambiental. E isso, logicamente, tem trazido destruição e está acelerando a perda de biodiversidade e tem um impacto gigantesco na qualidade de vida e na manutenção desses serviços ecossistêmicos. Mas não é só um problema brasileiro. Na verdade, na área ambiental, nós também temos um problema de governança internacional. As convenções, principais convenções dessa área, a Convenção de Mudanças Climáticas, a Convenção da Diversidade Biológica, a Convenção de Combate à Desertificação, todas elas estão passando por momentos muito difíceis pela falta de recurso, pela falta de alinhamento, pela falta de convergência ou de aceitação da ciência como a base da decisão. Por exemplo, para a Convenção da Biodiversidade, nós teríamos em outubro agora a 15ª Conferência das Partes, e que era uma conferência muito importante, porque vai estabelecer o plano para os próximos 20 anos em termos de biodiversidade. Infelizmente, ela foi adiada, como todas as grandes reuniões internacionais foram adiadas, mas ela vai ser uma reunião onde há um retrocesso na posição de alguns países em relação a posições interiores. Então, essa crise de governança, ela se reflete também no impacto que a gente tem no meio ambiente. A solução da crise climática, seja a longo prazo, por mais de um século, possivelmente, para a gente conseguir efetivamente estabilizar a questão de gases de efeito estufa na atmosfera, e a mitigação da crise da biodiversidade, depende do que a gente chama de mudanças transformativas. São mudanças de hábitos, são mudanças de modelo de desenvolvimento econômico. Nós precisamos sair desse modelo, que é um modelo predatório de exploração quase que infinita de recursos naturais, imaginando que eles são continuamente renováveis, mas, na verdade, não são tão renováveis assim, vão se perdendo a sua capacidade, a sua resiliência para o funcionamento dos ecossistemas. Então, nós precisamos de mudanças que mudem o perfil de consumo, que reduzam as atividades que têm alto impacto sobre a biodiversidade e sobre as mudanças climáticas. Quando a gente fala dessas mudanças de comportamento, a gente pode fazer uma relação com a questão do fumo. Há 20 anos atrás, a maioria dos jovens fumava, eu me incluo entre esses que fumavam, que fumei na adolescência, mas hoje esse hábito está bem mais raro, porque toda a informação que se tem sobre o malefício que o fumo traz acabou levando a uma mudança, uma postura de que as pessoas evitam fumar, e as restrições ao fumo se ampliaram para todos os ambientes que a gente conhece. Então, essa crise que a biodiversidade vive e a questão toda a área ambiental está vivendo, elas são crises que vão precisar de um novo posicionamento. E isso é um posicionamento que vem não só nesse momento de combate à pandemia que a gente está enfrentando, mas é também o momento da gente planejar como vamos sair dessa pandemia, como vai ser o pós-Covid, como é que vai ser a retomada da economia pós-Covid. Nós vamos ter uma ação desenfreada para ampliar a fronteira agrícola, continuando a derrubar
a floresta amazônica com a justificativa de que precisamos ampliar a produção de alimentos, porque haverá uma escassez de alimentos no mundo e porque é um item importante na nossa balança comercial, e é algo que nós fazemos há 3 séculos, praticamente, derrubar a floresta e transformá-la em áreas produtivas do ponto de vista de alimentos. Não é essa a necessidade que nós temos. Nós temos a necessidade de repensar como é que vai ser essa pós-Covid. O pós-Covid, em primeiro lugar, eu acho que ele precisaria ter uma atitude de respeito muito grande à legislação ambiental, aos regulamentos nacionais e internacionais de controle de perda de biodiversidade, de emissão de gases de efeito estufa, mas também a gente precisaria olhar para a saúde humana, como uma saúde planetária, como uma saúde do planeta. Nós precisamos de um planeta saudável para termos uma vida saudável. E isso vai implicar em redes de monitoramento muito efetivas de alterações de biodiversidade, de processos de restauração da biodiversidade, processos nos quais a gente leve a uma melhoria nas condições de vida. Restauração, por exemplo, a restauração de florestas aqui no Brasil é uma tecnologia, uma metodologia que já está bastante conhecida e é aplicada já há pelo menos 15 anos com muito sucesso. É uma atividade geradora de empregos, é uma atividade que, se a gente pensar na questão da coleta da semente, a produção das mudas, o plantio das mudas, o acompanhamento dessas mudas no campo, isso tudo demanda mão de obra. E é uma mão de obra, não precisa ser uma mão de obra qualificada, é uma mão de obra que pode ser facilmente treinada e que, portanto, é o tipo de emprego, é o tipo de atividade que nós vamos precisar nesse pós-pandemia, porque nós teremos milhões de desempregados e nós precisamos procurar atividades que, ao mesmo tempo que empregam, que dão uma renda ao trabalhador, também tragam benefícios para essa saúde planetária e que, pouco a pouco, vai ser a sustentação da nossa saúde. Então, quando a gente pensa que o vírus, na verdade, faz parte da biodiversidade, né? É um organismo vivo, possivelmente apareceu há 3 milhões e meio de anos atrás, está associado a todos os outros organismos vivos, todas as plantas, animais, bactérias, têm vírus associados a elas, e que, portanto, a vida, a evolução da vida na Terra praticamente foi uma coevolução da vida na presença de vírus, e que essa mesma biodiversidade pode gerar a cura, porque produz moléculas que são utilizadas como antivirais, o que a gente tem hoje de combate à herpes, o que a gente tem hoje nos coquetéis que são utilizados para combate à AIDS, derivam da biodiversidade. Ela precisa ser colocada como a base dos sistemas que mantêm a nossa saúde, que mantém a nossa qualidade de vida e que, portanto, se cuidarmos da saúde dos ecossistemas, se cuidarmos da saúde planetária, estaremos também cuidando da saúde humana. Então, essas as minhas colocações iniciais e eu fico aqui pronto para as perguntas ao final da apresentação dos demais colegas. Muito obrigado no momento. Agradeço muito, professor Joly. Muito interessantes suas palavras, e agora eu passo a palavra para o Tércio Ambrise, nosso colega da Universidade de São Paulo, que tem há muito tempo trabalhado com as mudanças climáticas de forma pioneira aqui no país, né? Então, Tércio, a palavra é sua.
Muito obrigado, Helena. Obrigado, Gabriela. Professor Carlos, fantásticas suas palavras. Vou aproveitar algumas delas durante a minha apresentação. E deixa eu fazer uma apresentação um pouco mais formal, que aí eu sempre me facilita na colocação das minhas ideias. Agradeço à Faculdade de Saúde Pública por organizar esse evento. Eu acho que esse tipo de evento é muito importante nos dias de hoje. Relacionar a biodiversidade e também o que vem acontecendo em termos de mudanças climáticas, eu acho que é importantíssimo. E aí, o tema principal, já que nós estamos vivendo um período de Covid-19, eu resolvi pegar um pouco mais, vou até pincelar um pouquinho sobre poluição atmosférica, mas dentro do contexto das próprias mudanças climáticas, né? E tentar fazer um pouco um paralelo do Covid e das mudanças climáticas nessa minha fala. Bom, eu sempre começo perguntando mudanças climáticas, né? Porque, infelizmente, nos dias de hoje, ainda temos pessoas que acham que nada está ocorrendo, né? Mas aí, quando nós vemos efetivamente o nosso mundo atual, né, onde nós temos lá nossas pastagens queimadas, a nossa indústria a todo vapor, transporte, né, as nossas grandes cidades, né, e aí provavelmente Gabriela vai falar um pouco sobre isso, nossas florestas, tudo isso, né, na verdade, está gerando uma quantidade de gases, né, que são aqueles chamados gases de efeito estufa, que, de alguma forma, né, está alterando o comportamento dos padrões climáticos do nosso planeta. Né? Mas aí, tá mesmo, né? E aí, quando a gente olha, né, aqui do lado esquerdo, eu tenho a temperatura média global desde 1850 até 2016, e aqui do meu lado direito é a concentração de dióxido de carbono de 1958 a 2016. Duas coisas nos chamam a atenção, né? Primeiro, claramente, quando a gente olha os padrões de crescimento da temperatura, né, veja que ela oscila de um ano para outro, mas ela continua progredindo, ou seja, a temperatura média do nosso planeta efetivamente está aumentando. E quando a gente olha os padrões de crescimento, né, das concentrações de CO2, veja que ele não oscila, ele é algo constante, né, e firme para frente. Né? E isso, né, tem que ter algum tipo de implicação. Né? Se eu só olhar, né, na verdade, um gráfico da temperatura média global, né, contra as concentrações de CO2, e aqui eu peguei uma figura antiga minha e estendi, né, até os dias de hoje, bem recente, onde nos dias de hoje, né, em abril, estava em 416 partes por milhão, né, e nota que, na verdade, se eu pegar desde 1880, a concentração ficava em torno, né, de 280, 290 partes por milhão. Ao longo desses quase, agora, 200 anos, nós aumentamos muito essa concentração. Né? E o fato de nós estamos aumentando essa concentração, claramente dentro do conceito, né, de gases de efeito estufa, que serve para segurar o calor na nossa atmosfera, claramente nós temos visto o quê? Aumento sistemático da temperatura. E isso que eu estou mostrando aqui são dados, né? Dados de instrumento. Então, não existe incertezas de modelo, não existe nada desse tipo, invenções, isso são puros dados coletados, né, e medidos, né? E particularmente nos dias de hoje. Bom, sabendo que a temperatura está aumentando, como isso tem realmente se refletido na variabilidade climática, né, tanto de precipitação como de temperatura, né, no mundo e na América do Sul. Né? Quando a gente olha esse gráfico aqui, ó, da esquerda, deixa eu ver se eu ligo o meu apontador aqui. Deixa eu pegar aqui um laser. Ok. Bom, quando eu vejo essa figura da esquerda, aqui a temperatura da superfície em termos globais que 1901 até 2012. Né? E essa figura aqui da direita mostra, né, mais ou menos aqui até mais recente, 2019, mostra a tendência de aumento da temperatura. E quando eu vejo o vermelhinho significa uma tendência positiva, ou seja, a temperatura está aumentando. Ou quando eu olho aqui para a figura da esquerda, ele nada mais indica quanto que a temperatura já aumentou, né, em relação à média
durante todo esse período. Então, notem que praticamente no nosso planeta inteiro está vermelhinho. Ou seja, nós temos sistematicamente aumentado a temperatura média do nosso planeta. Quando eu vou para a precipitação, né, existe uma variação maior, até porque há um pouco de deficiência de dados, mas também o que se observa é que algumas regiões você tem diminuído a precipitação, enquanto que outras têm aumentado. Né? Bom, e como que isso tem se refletido? Né? Aqui na figura da esquerda, né, nós vemos de novo, né, o percentil, ou seja, o quanto efetivamente aumentou a temperatura em termos médios em 2019, né, uma média de janeiro a dezembro. E veja que o vermelhinho, o bastante vermelho, significa que foram quebrados recordes de temperatura, e um pouco menos vermelho é a temperatura muito acima da média. E se você olha só, por exemplo, a América do Sul, note que praticamente toda a América do Sul, e particularmente o Brasil, nós temos tido temperaturas acima da média, e, em particular, algumas regiões têm batido recorde de temperatura. Né? E aí, quando eu olho esse gráfico aqui da direita, né, nos últimos praticamente 20 anos, eu tenho batido recordes, né, de temperatura anômala no nosso planeta. O ano passado, por exemplo, chegou a 0,95, quase 1 grau acima da média, né, que corresponde desde 1880 até 2019. Por 0,04 graus, nós não batemos o recorde de 2016. Então, alguma coisa está acontecendo no nosso planeta. E isso, efetivamente, tem um impacto em diversos setores do nosso clima, em diversos sistemas meteorológicos. Hoje, eu vou fazer um paralelo apenas considerando os eventos extremos, né, de tempo e clima, né, porque eles estão mais próximos daquilo que a gente vai analisar em termos de Covid. Mas é claro que os impactos têm sido sentidos na parte de degelo, do aumento do nível do mar, né, e obviamente, na biodiversidade, né, em vários outros setores. Mas eu vou me focar aqui nos eventos extremos. Por quê? Porque os eventos extremos, né, eles têm um impacto direto no nosso dia a dia. Né? Esse aqui é de 11 de março de 2019. Né? Acho que todos devem se lembrar, uma segunda-feira, foi um caos. Né, os rios transbordaram, pessoas, infelizmente, vieram a falecer, um caos. Né? Mas essa figura aqui, ela tem sido recorrente ao longo dos últimos anos. Né? Algumas análises recentes, alguns artigos recentes mostram que, na verdade, o que nós temos visto ao longo desses últimos anos? Que nós temos aumentado a variabilidade dos extremos. E faz sentido. Eu tenho muito mais energia na atmosfera, portanto, a atmosfera tenta voltar ao equilíbrio e, com isso, ela fica oscilando. E você pode ter eventos de extremos de chuva, mas nós também vimos, né, em 2014 e 2015, que nós tivemos grandes eventos de seca também. Então, isso vem ocorrendo. Então, isso aqui foi em 2019, né, e você pode pensar, mas foi um evento isolado. Não, ele vem se repetindo. Esse aqui, por exemplo, é do dia 16 de janeiro de 2020. Né? De novo, né, a cidade que tem crescido, né, a cidade que não está preparada, né, tem sentido muito mais esses eventos extremos. E não é só isso. Aqui se perde vidas também. Né? E quando eu falo em vidas, né, e aí quando eu olho um gráfico desse tipo aqui, que é produzido por agências de seguro, e veja que quando agências de seguro produzem esses gráficos, eles têm muita confiança, porque para eles envolve dinheiro. Né? Claramente a gente vê que há uma tendência de aumento, não só de eventos climatológicos, como eventos extremos de temperatura ou seca, eventos hidrológicos como inundações, ou eventos meteorológicos como tempestades, veja uma tendência positiva. Né? E eu coloquei esse exemplo aqui embaixo, né, dos Estados Unidos, de 2017. Em 2017, se eu só considerar 3 furacões que atingiram os Estados Unidos, 2 eventos de queimadas e 2 tempestades, né, somados, eles dão em torno de 235, praticamente 236 bilhões de dólares em catástrofe. Né? Veja, nós estamos falando hoje do Covid e que o governo está despendendo quanto? Em torno de R$1 trilhão, se somar tudo ao final. E um ano em alguns eventos extremos, né, que obviamente causaram muitas mortes, nós estamos falando da mesma quantidade de dinheiro. Então, na verdade, né, as mudanças climáticas elas são tão importantes, né, quanto ao que nós estamos vivendo nos dias de hoje.
né? E aí elas estão, obviamente, relacionadas ao aumento de mortes, né, em várias regiões, particularmente no Sudeste, e relacionadas a eventos, né, de inundações, deslizamentos e outros, né? E claramente, né, esses eventos eles se concentram onde, obviamente, você, em termos de mortes, né, e evolução dos desastres, onde você tem maior concentração populacional, e no nosso país ela fica em torno da nossa costa, que foi inclusive como nós fomos colonizados e persistimos até hoje. Bom, mas isso são as mudanças climáticas, né? Nós estamos vivendo nesse momento uma pandemia de um vírus, né, o Covid-19, que na verdade podemos hoje considerar que é o maior desastre do século XXI. Né? E com certeza, né, antes dele, o mais comentado era a gripe espanhola em 1918. Então nós estamos vivendo um momento diferente, porque esse foi um vírus que atacou, né, não só o nosso país, mas praticamente o mundo inteiro. Mais de 100 países e 5 continentes foram impactados por esse tipo de vírus. Por que ele tem se tornado importante? Né? Veja, nesse gráfico que eu peguei segunda-feira, quando comecei a preparar essa apresentação, né, nós já temos, até segunda-feira, confirmados 6 milhões de pessoas infectadas, né, mortes, 370 mil mortes. Né? Os Estados Unidos lideram, né, com quase 2 milhões de infectados e mais de 100 mil mortes, seguidas pelo Brasil em termos de infecção, né, mas não de mortes, porque o Reino Unido ainda está na nossa frente, mas eu, infelizmente, acredito que nós vamos ultrapassar, porque de segunda para terça-feira, ontem, né, nós já tivemos mais quase 1.300 mortes. Né? Então, esse número aqui de 30 mil já chegou quase a 32 mil. E veja que nós estamos nessa tendência positiva de aumento. Isso faz com que essa pandemia, claro que é importante e claro que nos afeta de uma forma geral. Né? E tem nos afetado. Né? Eu só resolvi colocar esse último gráficozinho aqui sobre o Covid, que é um índice que a Universidade de Oxford criou, que é a resposta dos governantes à pandemia. Então, obviamente, quanto menor o índice, né, pior a resposta em relação à pandemia. E se vocês olharem aqui o Brasil, inclusive em relação aos Estados Unidos e mesmo ao Reino Unido, né, nós tivemos, né, na maior parte do tempo, uma falta, né, de resposta em relação a essa pandemia. Então, na verdade, isso também, dentro daquilo um pouco que o professor Joly nos falou, mostra claramente uma falta de governança no nosso país, não só no meio ambiente, como ele coloca, mas também na maneira com que nós estamos lidando com o Covid. Bom, mas eu não sou especialista, não sou médico, né? Então não tenho muito o que falar do Covid. Mas eu gostaria de fazer alguns paralelos, né, entre o Covid e as mudanças climáticas. E uma pergunta que sempre surge é: o coronavírus foi causado pelas mudanças climáticas? Né? Que isso as pessoas podem perguntar. E eu já digo não, claro que não. Então quer dizer que o coronavírus e outros vírus causadores de doenças, como a gripe e outras doenças infecciosas, nada tem a ver com as mudanças climáticas. Opa, não é exatamente isso. Né? E aí eu posso mudar um pouco essa pergunta. Né? O que o Covid-19 tem a ver com as mudanças climáticas? Se você me pergunta de uma resposta curta, eu vou dizer muito pouco. Realmente muito pouco. Mas se você quer que eu te explique um pouco mais, aí eu vou poder te dizer, tudo está relacionado. Né? Ele não aparece sem mais nem menos. Né? Isso aqui é um gráficozinho, né, que andou nas redes, que na verdade mostra, né, alguns passos a passos de como que essa epidemia pode ter necessariamente acontecido. Né? Então, no primeiro passo, a gente está simplesmente desmatando. Nós estamos eliminando o habitat, né, acabando com a nossa biodiversidade, né, e fazendo com que espécies nativas tenham que se deslocar. Né? Em algumas regiões do planeta, né, aparentemente, você ainda pode pegar essas espécies nativas que agora não têm lugar, que podem estar em excesso, e utilizá-las para alimentação. E aí, essas espécies que podem carregar determinados tipos de vírus podem efetivamente contaminar os seres humanos, e aí, com isso, a gente inicia uma pandemia. Né? Mas note o primeiro passo efetivamente é o desmatamento. Né?
E aí, quando eu penso em desmatamento, né, e o que nós todos vemos na mídia, é a nossa Amazônia. Né? E, infelizmente, quando eu vejo a nossa Amazônia, esses têm sido as imagens, né, que nós temos olhado através da mídia ao longo desses últimos anos. Né? Desmatamentos, incêndios, conversão de florestas em pastagens, né, uso de madeiras, grilagem e vários outros. Né? Então, isso é o que tem nos passado ultimamente. Mas isso não são só imagens. Né? Aqui são dados, esses dados vão até 2018, eu não consegui colocar mais um pilarzinho aí, mas não faz mal. Se você olhar em termos de desmatamento, veja que nós começamos a ter um pico, né, até 2003, depois diminuímos acentuadamente, começamos a ter uma maior vigilância, né, da nossa floresta, e ele começou a aumentar a partir de 2013 e 2014. Se você pega aqui, na verdade, incêndios florestais, veja que aumentos, né, de desmatamento correspondem a aumentos de incêndios. Aí você pode pensar, mas isso é lá, né? Será que nós temos mudado? Pois é, infelizmente, isso não tem acontecido. Esse é um gráfico, esse sim, recente, produzido pelo Amazon, né? Onde aqui, ó, eu tenho o desmatamento, considerando agosto de 2019 a abril de 2020, e esse é o desmatamento que considera agosto de 2018 a julho de 2019. Notem que esse ano, o ano de Covid, né, nós começamos a desmatar muito mais cedo. Né? E se essa figurinha permanecer, né, nós vamos claramente bater os nossos recordes anteriores. Né? E isso é lamentável. Né? E, infelizmente, é isso que o atual governo não tem prestado atenção e, pelo contrário, tem tentado flexibilizar várias das regras nesse sentido. Bom, mas o que o Covid-19 realmente tem a ver com as mudanças climáticas? Na verdade, vários estudos indicam que as mudanças climáticas elas devem deslocar, aumentar a faixa de doenças infecciosas. Existem várias doenças, zika, chikungunya, dengue, né, malária, né, que são doenças que precisam de umidade e temperatura. E antigamente elas ficavam dentro da faixa tropical. Mas como nós estamos aumentando a temperatura média global, essa faixa tropical está se expandindo. Portanto, essas doenças elas também estão se movendo e indo para outras regiões. Mas essas doenças têm uma particularidade, elas são transmitidas por quê? Por vetores. Né? Portanto, né, elas têm uma limitação, elas dependem sim, né, do clima, mas elas também dependem do vetor que está se espalhando. Então você tem aí alguma forma de conter. Né? E quando a gente pensa em dengue no Brasil, a gente vê na mídia as pessoas limpando os potes, não deixando água parada e coisas do gênero. Ou seja, você tenta diminuir esses vetores. No entanto, na Covid-19, ela é espalhada por quem? Por nós, seres humanos. Né? E, portanto, nós estamos em todos os lugares e não tem como você evitar. E aí são todas as ações que foram tomadas, né, em termos de isolamento, em termos de teste e tudo mais, exatamente porque, dessa vez, quem propaga o vírus, né, somos nós, seres humanos. Então, essa relação, na verdade, com a mudança do clima, ela é muito fraca nesse sentido. Né? E é claro, né, que já tem outros estudos que mostraram que mudanças climáticas podem sim afetar a gripe de uma forma geral. Né? E eu coloco aqui dois exemplos que é interessante. Ó. À medida que o clima muda, nós temos invernos mais quentes. E as estações da gripe são nos invernos. Né? Porém, uma estação mais amena pode tornar as pessoas menos inclinadas a tomar uma vacina. Né? Portanto, você tem uma estação que as pessoas tomam menos vacina, na seguinte você pode ter um vírus muito mais forte. Uma outra coisa é que em latitudes médias essa gripe realmente é sazonal. E à medida que você vai esquentando o planeta, você vai tender a acabar, né, com essa sazonalidade ou diminuí-la e, portanto, você vai ter algo como os trópicos, ou seja, você pode ter gripe ao longo de todo o ano. Portanto, para alguns tipos de vírus da gripe, sim, né, há uma dependência das mudanças climáticas. Né? Mas o Covid ele não reage dessa forma. Né? Na verdade,
Eu coloquei só um estudo aqui, tem alguns outros, mas esse aqui foi interessante, que é um estudo de Sayad e colaboradores de 2020, que sugere que o coronavírus se espalha particularmente bem nas condições de temperatura e umidade características de latitudes médias. E é verdade, quando saiu, né, as primeiras contaminações ali de Wuhan e por todo o globo, elas se concentraram exatamente nessa faixa de latitude e elas tinham, né, temperaturas e umidades específicas muito características nesse sentido. Portanto, existe uma pequena correlação aí. Só que quando eu olho, né, e aí é a minha posição, quando eu olho para o Brasil, e o Brasil tem uma escala continental e, portanto, uma escala de variações, né, de clima, né? Nós temos o clima tropical, o semitropical e, inclusive, uma parte do temperado mais para o sul. Veja que essa pandemia não foi exatamente ali, nas regiões de mais médias latitudes, ali mais para o sul. Ela se concentrou no sudeste em função, né, de transmissores que vieram de fora e também se espalhou rapidamente pelo norte, né, e nordeste, e lá está se espalhando. Então, essa relação, né, que é mostrada aqui, ela é muito mais fraca quando a gente pensa em termos de Brasil. Aí tem um alerta, né, que já que eu estava tratando disso, né, nós estamos, em função do aquecimento médio global, nós estamos diminuindo, né, várias geleiras, né, nós estamos deixando expostos várias regiões. E, portanto, né, nada nos garante que nós não estamos efetivamente liberando outros tipos de vírus que atuavam no passado, mas que acabaram ficando adormecidos em função do gelo. Né? E agora nós estamos fazendo com que eles apareçam. Poluição atmosférica, como a professora Helena tinha pedido. Né? Na verdade, eu começo apenas com um lembrete. Né? E lembrando que o ano passado, no Dia Meteorológico do Meio Ambiente, o tema era exatamente poluição atmosférica. Por quê? Porque ela efetivamente mata, né, mais de 8 a 9 milhões de pessoas por ano. Né? Então, a poluição atmosférica é um fator importante que nós temos que deixar levar. E veja, eu estou falando de 9 milhões de mortes, né? Enquanto que o Covid, até agora, eu estou falando em termos de 1 milhão, ou menos de 1 milhão. Então, nós estamos, né, muito abaixo do que seria, efetivamente, com a poluição. E aí vocês veem essa figurinha aqui, inclusive é da Itália, né? Então, o que essa pandemia fará com as nossas emissões? Na verdade, ela já fez. Houve uma redução absurda das emissões poluentes, né? Porque as pessoas acabaram ficando em isolamento, houve uma redução do uso de combustíveis e, portanto, queima de combustíveis fósseis, liberação de emissões de carbono na atmosfera. Estima-se que o lockdown da China salvou quase 80 mil pessoas, né? E a poluição do ar aqui no norte da Itália, também, inclusive onde começou a pandemia, né, ali diminuiu acentuadamente toda a poluição. Né? E aí, olha que interessante, né? Essas aqui são as emissões globais desde 1900 até os dias de hoje. Aqui nós estamos exatamente aqui. Então, veja, né, em relação ao que ocorreu no passado, toda vez que a gente teve um problema global, por exemplo, o problema financeiro de 2008, né, o colapso da União Soviética, a crise do óleo nos anos 70, né, a Segunda Guerra Mundial, né, a Grande Depressão, né, americana, né, e mundial também, né, a gripe espanhola. Note que toda vez que ocorreu isso, houve uma redução de emissões. Mas dessa vez, né, efetivamente, essa pandemia agiu com uma redução muito grande, comparativamente àquilo que nós já tivemos no passado. Né? E aí, né, a pergunta é se essas emissões, né, fossem reduzidas, né, todos os anos. Né? Na verdade, o que se coloca, e aqui é do Green Peters, lá do Centro Internacional de Meio Ambiente e Clima australiano, de que se o Covid-19 levar a uma queda de 5% das emissões em 2020, e isso é possível, né, esse tipo de redução é exatamente o que nós precisamos para atingir aquelas metas, né, que temos discutido na COP, de manter o aumento da temperatura média do planeta em 1,5 graus. Né? Ou seja, nós teríamos que manter, né, essa redução de 5% até 2050 para a gente conseguir atingir esse pico. Né? E é claro, né, que a gente não vai conseguir fazer essas reduções
simplesmente por meio de lockdowns, porque nós já vemos, estamos vendo e vimos que isso tem um impacto econômico muito grande. Mas nós temos que ter o quê? Políticas climáticas que levem ao desenvolvimento de tecnologias limpas e à redução da demanda por energia. E isso nós estamos tentando aprender com esse isolamento agora, né? E aí, uma das perguntas também que se faz é, bom, Covid-19 e a redução das emissões de CO2, ela ajuda ou não ajuda, né? É claro que você tem uma redução temporária das emissões, né? E, portanto, isso tem impacto no efeito estufa. Mas ela não substitui uma ação climática sustentada. Na verdade, ainda é cedo para a gente dizer o quanto que essa redução líquida efetivamente vai ter um impacto em termos de temperatura. E provavelmente, assim que todo mundo começar a liberar do isolamento, as indústrias começam a voltar a toda a carga. Mas eu achei essa figurinha que eu achei que é muito interessante. Na verdade, a concentração de CO2 na atmosfera, ela é acumulativa, né? Ela não é assim, um ano, né, e cai. Por quê? Porque ela fica na atmosfera por séculos. Portanto, na verdade, você imagina que você tem uma pilha de tijolos e esse ano, ao invés de colocar um tijolo inteiro, você colocou meio tijolo. E como que isso vai realmente te ajudar? Muito pouco, porque nós temos ainda um acumulado do que ocorreu até o ano passado, né? Portanto, né, isso foi alguns comentários feitos pelo secretário-geral da Organização Mundial da Meteorologia. Embora o Covid-19 tenha causado uma grave crise econômica de saúde internacional, o fracasso em enfrentar as mudanças climáticas pode ameaçar o bem-estar humano, ecossistemas e economias por séculos, né? E não só nesse ano de 2020 e possivelmente 2021. Então nós precisamos também aplainar as curvas da pandemia e da mudança climática se a gente quiser ter um melhor futuro. Então nós precisamos mostrar a mesma determinação e unidade, né, com as mudanças climáticas, como nós estamos tendo com o Covid-19. Precisamos agir em conjunto no interesse da saúde e do bem-estar da humanidade, não apenas nas próximas semanas e meses, mas por muitas gerações em frente. E o que a resposta global do Covid-19 tem nos ensinado? Né? Na verdade, a doutora Gayle Waterman, da Lancaster University, coloca algo que eu achei interessante e eu resolvi reproduzir aqui. Era quase impossível acreditar que governos de todo o mundo, quando defrontados com emergência de saúde, colocariam a humanidade à frente da economia, né? E, felizmente, alguns governos fizeram isso, né? Eu tenho que dizer que o nosso não pensa dessa forma. Então, obviamente, nós podemos nos recuperar de uma ameaça existencial e complexa e emergencial e sair muito mais forte, muito mais resiliente. E isso reforça a ideia de que nós podemos fazer coisas de maneiras diferentes. Nós temos que aprender, né, isso é nosso, humano, nós temos que aprender com os nossos erros e temos que notar que a mudança do clima ela tem um impacto mais devastador do que o próprio Covid-19. E por último, né, só para deixar como reflexão, talvez a pandemia nos mostre que existe uma maneira, né, diferente de viver. Pois, no fim das contas, a maioria de nós quer a mesma coisa, independente de qual lado do espectro político nós estamos, né? Nós queremos uma residência, né, segura para morar, comida, recursos, emprego e, acima de tudo, saúde. Para nós, para nossas famílias e amigos, nossa comunidade, país e para o nosso mundo inteiro. E dito isso, eu agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Tércio, como sempre, brilhante. Eu teria alguns comentários para fazer, mas eu vou deixar para o final. Foi muito instigante sua palestra. E Gabriela, agora, por favor, para depois nós entrarmos no debate. Agradeço, Helena. Sempre muito bom ouvi-los todos, grandes referências, né, nessa área ambiental, socioambiental, climática. E, na verdade, eu tenho que dizer que as falas do Jolie e do Tércio facilitaram muito, na verdade, a minha intervenção, né? Meu papel aqui nesse webinar seria muito mais pensar como essa pandemia que a gente vive agora, né, e como ela pode reconfigurar as relações entre ambiente e sociedade, entre homem e natureza, né? E se ela pode, de fato, fortalecer, impulsionar ou acelerar aí uma agenda de sustentabilidade.
E eu pensei em estruturar essa minha fala, essa minha tentativa de dar alguns subsídios para essa pergunta a partir de 3 eixos, né? O primeiro eixo, que foi muito bem explorado pelo Joly, esse contexto de crises que a gente vive, né? Na verdade, essa crise de saúde pública, de saúde global, colocada pela Covid-19, ela vem somar e agravar esse contexto de crises sistêmicas que marcam muito esse tempo social que a gente vive, né? Um segundo eixo que eu queria explorar é se a gente consegue enxergar nessa emergência de saúde pública, de saúde global, né, a partir dessa leitura de desastre, como uma perspectiva que pode catalisar mudanças nas nossas relações sociais e na forma como a gente se relaciona com a natureza. E aí, impulsionar, acelerar esse processo de transição para a sustentabilidade. E por fim, eu vou fechar a minha fala pensando se esse momento crítico, ele também pode abrir oportunidades para a gente fortalecer essas relações entre ciência e sociedade na perspectiva de colocar em prática uma agenda de sustentabilidade robusta, né? Super urgente e necessária, né? No primeiro eixo, que eu estou chamando esse eixo de crises, né? Então, como o Joly e o Tércio bem exploraram, né? Vivemos essa crise climática, essa crise de biodiversidade, né? Ambas muito relacionadas à forma como a gente explora os recursos naturais de uma perspectiva muito predatória, né? Muito relacionada também aos padrões impostos de urbanização e de globalização, né? E que de certa forma tem modificado bastante, né? Todo o sistema do planeta Terra, produzindo aí uma série de sobrecargas ao sistema terrestre. E as consequências, os impactos disso, nós vivenciamos no nosso dia a dia, né? Seja, como bem colocou o Joly, né? A perda de espécies, extinção de espécies e como isso afeta a provisão de serviços ecossistêmicos que são considerados essenciais para a nossa vida, seja como bem colocou o Tércio, né? Afetando aí o clima do planeta como um todo e trazendo uma série de prejuízos relacionados, sobretudo, à ocorrência de eventos extremos cada vez mais comuns também, né? Mas para além dessas 2 crises sistêmicas, né? E aí eu já somo essa terceira crise que o Joly colocou, essa crise de governança, né? Nós vivemos hoje os efeitos, né? De outras crises que são muito características desse momento que a gente vive, que é a crise institucional, a crise de responsabilidades e a crise de confiança, né? Essas crises, inclusive, elas são na base daquilo que a gente chama de sociedade de risco, né? Um termo cunhado pelo Beck, né? Um sociólogo alemão lá na década de 80, né? Quando ele tentou, numa perspectiva muito assertiva, né? Chamar a nossa atenção para o fato de que nessa dobra dos séculos 20 e 21, a vida como um todo se apresenta muito ameaçada pelo modelo produtivo vigente, por esse paradigma econômico, desenvolvimentista vigente, né? Então, em teses bem gerais, assim, né, em linhas bem gerais, a sociedade de risco, a tese da sociedade de risco, ela parte de um diagnóstico bastante claro, né? Esses processos de industrialização, essa aposta no processo de modernidade, esse processo de desenvolvimento, né? Eles, ao mesmo tempo que produziram ganhos e benefícios, eles produziram e continuam a produzir também uma série de riscos, de efeitos colaterais, cujos impactos, eles se estendem para as diversas dimensões das nossas vidas, né? Então, a gente está falando de impactos à saúde, de impactos econômicos, ambientais, mas são impactos que trazem desafios inteiramente novos para as nossas instituições sociais, para as nossas instituições políticas, e mais do que isso, né? Esses efeitos colaterais, eles vão ampliando com muita força os abismos que já existem entre países, entre comunidades, entre grupos sociais, né? E aqui eu reproduzo, né, um apontamento de um artigo recente que foi divulgado amplamente e ganhou bastante visibilidade também na mídia brasileira, que assinado por pesquisadores afiliados a essa plataforma que o Joly integra, né, de estudos sobre biodiversidade, serviços ecossistêmicos, essa plataforma intergovernamental, em que esses pesquisadores reconhecem com muita clareza de que não há dúvidas de que a única espécie responsável pela pandemia de Covid-19 somos nós, né? E aí, como eles sinalizam, e
imagino que Jolie, Tércio, Helena, eu e muitos outros pesquisadores endossamos esse argumento, né? Essa crise climática, essa crise de biodiversidade ou essa crise aguda da Covid-19, né? Elas são consequências diretas, sim, das nossas atividades humanas, mas particularmente, né, dos sistemas financeiros e econômicos globais que são baseados nesse paradigma muito limitado que valoriza o crescimento econômico a qualquer custo, né? Então, essa crise que a gente vive da Covid-19, na verdade, ela soma e agrava esse conjunto de crises que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? Que marca muito esse tempo social que a gente vive, né? Por quê? Porque ela vai mostrando com muita força, né? Como esses acontecimentos coletivos trágicos, eles desorganizam completamente, de forma muito severa e multidimensional, as rotinas da vida, né? No caso brasileiro, né, onde a pandemia eclode em meio a uma crise política, né? No momento de desmonte das estruturas de proteção do meio ambiente, de proteção da saúde pública, né? De desmonte, inclusive, da ciência, da tecnologia, da educação, né? Em meio a essas notícias todas que a gente recebe diariamente pela mídia, que mostram, como bem colocou o Tércio, né? Que infelizmente já ocupamos ali uma posição bastante triste, né, no número de mortes registrados, né, o último dado, a gente já tinha ultrapassado 31 mil mortes, né, mas a evolução da crise em todo o território nacional, ela vai mostrando para a gente como as iniquidades sociais, as condições de vulnerabilidade, elas vão sendo reproduzidas tanto na intensidade dos danos, dos prejuízos, das perdas, né, para alguns grupos específicos muito mais do que para outros, né? Então, se a gente lembrar que no Brasil a gente está falando de pelo menos 13 milhões de brasileiros que vivem em favelas, isso considerando números oficiais, porque obviamente a gente tem aí uma subnotificação também desses dados, né? Que 16% da população no Brasil ainda não tem acesso à água, né? Que quase metade dos brasileiros ainda não tem acesso às redes de esgoto, a gente consegue observar muito bem quais são os efeitos perversos dessa pandemia e como ela vai se estender por todo o território nacional, né? Mostrando muito bem essas iniquidades que estão presentes, né? É claro que a crise da Covid-19, ela também possui interfaces, elementos de continuidade com outras crises passadas, né? A gente consegue observar isso muito bem, o Tércio até trouxe os dados, por exemplo, que mostram a questão de diminuição de emissões de gás de efeito estufa em outros momentos de crise também que a gente teve. Mas ela tem alguns aspectos muito específicos e que, portanto, são muito desafiadores, seja para a comunidade científica, para os tomadores de decisão, para a sociedade como um todo, né? A gente está falando de uma doença nova, emergente, cercada ainda de muitas incertezas, de desconhecimentos por parte dos especialistas, dos cientistas, né? É uma doença com alcance global, dada essa rápida evolução, essa progressão, esse contágio, mas com fortes repercussões locais, né? Particularmente no contexto brasileiro, né? São os governos subnacionais, os estados e os municípios que, na verdade, têm que se organizar para dar respostas rápidas, né? E que estão, na verdade, também lidando com os piores efeitos da Covid-19, né? E não há dúvidas de que essa pandemia ela coloca desafios imensos, econômicos, políticos, né? Porque ela afeta cadeias produtivas de uma forma muito rápida, de maneira globalizada, né? Certamente vai levar o mundo aí a uma recessão econômica e a gente não sabe muito bem quais são os desdobramentos ainda disso, né? Por outro lado, e aí trazendo talvez uma perspectiva mais otimista, enxergando aí uma janela de oportunidade com essa crise, né? E aqui é o segundo eixo da minha fala, né? Eu entendendo essa crise como um desastre, e aqui desastre a gente se refere muito mais a um resultado da interação entre ambiente e ações sociais, né? Desastre enquanto processos que se desdobram mesmo ao longo do tempo e que tem conexões muito fortes com as decisões que foram tomadas no passado, com fatores políticos, econômicos, culturais, né? Desastres enquanto problemas sociais que vão revelando mesmo
modos de conflito, coesão social e que vão aflorar num contexto de crise, se a gente enxergar, né, esse momento que a gente vive associado à pandemia de Covid-19 como um desastre nessa leitura, em certa medida também a gente pode, de certa forma, apostar que há uma perspectiva de catalisar mudanças nas relações sociais e na forma como a gente se relaciona com o ambiente, com a natureza, impulsionando esse processo de transição para a sustentabilidade. Eu reconheço que essa é uma aposta bastante alta, alguns vão dizer extremamente otimista, inclusive, né? Mas eu quero chamar atenção para duas perspectivas que, na minha leitura, elas não são contraditórias, mas elas são complementares, né? De um lado, o reconhecimento de que essa pandemia ela eclode nesse momento de crises sistêmicas, em que, particularmente, a crise climática e a crise da biodiversidade, elas estão em um processo de aceleração muito rápida, e se a gente olhar o contexto brasileiro, a gente vai observar isso com muito mais clareza, né? E que há, de fato, chances reais de que essa pandemia acelere esses processos de degradação ainda mais, mas, por outro lado, a Covid-19 ela vai revelando também, com bastante força, as profundas relações entre humanos e não humanos, entre sociedade e ambiente, entre natureza e cultura, né? Então, em meio a expressões que passaram a fazer parte do nosso cotidiano, né? Quarentena, isolamento social, achatamento da curva, lockdown, que eram expressões que a maior parte de nós sequer conhecia ou usava, né, no dia a dia, me parece que também começam a ganhar maior visibilidade as narrativas que vão endossar essa necessidade de uma mudança profunda no padrão de civilização, né, na relação do ser humano com a natureza, de uma mudança urgente de rumo, como bem colocou o Jolie, né, de uma transformação para a sustentabilidade. Então, há décadas, né, a humanidade se faz esse questionamento, né, esse percurso que nós temos percorrido, né, baseado nesse modelo desenvolvimentista, nessa exploração bastante predatória dos recursos naturais por alguns grupos específicos que lucram muito em cima dessa degradação, né? Quais são as consequências disso, né? Há décadas a gente se questiona também se esse percurso, se essa aposta no modelo desenvolvimentista não coloca em risco a nossa própria sobrevivência enquanto humanidade. Então não é à toa que na década de 80 se institucionaliza, né, essa ideia de desenvolvimento sustentável, né, uma proposta de um desenvolvimento social, econômico, que se estruture na perspectiva de que o atendimento das nossas necessidades hoje não devem comprometer o atendimento das necessidades das gerações futuras. Mas para mim, quando a crise aguda da Covid-19 eclode, o que ela demonstra com muita força é que os avanços que nós percorremos, desde a institucionalização dessa proposta de desenvolvimento até agora, foram muito, muito poucos, né? A gente tem ainda muito para fazer. E talvez essa seja uma oportunidade da gente, de fato, colocar em prática uma proposta de sustentabilidade muito mais robusta, né? Uma proposta de sustentabilidade que se ancore mesmo nessa perspectiva urgente de ações transformativas, de ações proativas, né? Que nos é posta, mas que me parece que alguns ainda insistem em não enxergar, em não ver essa necessidade, né? Então, quando a gente está falando de sustentabilidade, e aqui eu vou me alinhar muito a pesquisadores que olham sustentabilidade de uma perspectiva mais crítica, a gente está evocando questões que nos são muito caras nesse momento, né? Como equidade, como prudência ecológica, direitos humanos, mas ao mesmo tempo como uma necessidade de uma atuação efetiva e compartilhada, e aí eu estou me referindo inclusive a compartilhamento de responsabilidades entre os diferentes atores que precisam cumprir um papel mais protagonista nessa história, né? Então a gente faz uma aposta muito forte no Estado, mas também precisamos fazer uma aposta muito forte no mercado e uma aposta muito forte na própria sociedade, na sociedade civil, né? Essa proposta de sustentabilidade que a gente defende, enfim, que a gente vislumbra como uma possibilidade para minimizar esses danos, né, reverter essas situações de crise, ela vai se estruturar em várias dimensões, né?
Mas a gente precisa, na verdade, calibrar melhor esses elementos que compõem essas dimensões. Então, quando a gente trata, por exemplo, da dimensão social de sustentabilidade, a gente precisa, na verdade, impulsionar ações que promovam uma revisão completa da distribuição de bens e riquezas, de igualdade de direitos, justiça. Quando a gente olha a dimensão ambiental e ecológica, muito na linha do que o Jolie trouxe na sua fala, né, é a ideia de realmente colocar um sentimento de solidariedade com a riqueza da biodiversidade do planeta. É compreender qual é o papel e os serviços prestados pela natureza, né? É compreender, na verdade, o valor da natureza per se, né? Quando a gente fala de dimensão econômica, é uma perspectiva de romper esse paradigma dominante vigente, né, de desenvolvimentista, né, que lucro a qualquer custo, e rever modelos de produção e de consumo. E a gente podia pensar em outras dimensões, em outros aspectos. É óbvio que alcançar essa perspectiva de sustentabilidade não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa simples, né? E eu me somo aqui a esses pesquisadores que vão dizer, olha, para a gente alcançar na prática e de forma mais efetiva essa perspectiva de sustentabilidade, a gente precisa de mudanças sociopolíticas, mudanças culturais profundas e estruturais. Se de um lado há uma necessidade de repensar as nossas instituições atuais, de outro, fica muito claro também que há uma urgência em impulsionar uma reação política da sociedade, né? Uma reação política que, inclusive, acene, de fato, né, um desejo por mudanças profundas, né, por propostas alternativas a esse modelo econômico hegemônico vigente, né? E é dessa esperança, dessa expectativa, vamos assim dizer, que eu fecho a minha fala trazendo o último eixo, que talvez também esse momento de crise aguda vivenciada pela Covid-19, que agrava esse contexto de crises sistêmicas que a gente vem vivendo, pode abrir oportunidades interessantes também para a gente calibrar e melhorar essas relações entre ciência e sociedade e assim fortalecer de fato uma agenda de sustentabilidade, né? Entre todas as lições que a Covid-19 nos traz, uma, me parece, é bastante clara, né? A aceitabilidade das pessoas em relação às medidas de prevenção, como isolamento social, que nesse momento é a melhor e a mais eficaz e a única, na verdade, que nós temos para diminuir a possibilidade de contágio, né? Para diminuir os agravos dessa doença, né? A aceitabilidade dessas medidas vai depender muito de como as pessoas vão perceber os riscos da pandemia de Covid-19, os riscos relacionados à doença. E essas percepções, essa forma como as pessoas percebem esses riscos, é em larga escala mediada muito pelo conhecimento científico que está disponível. Em outras palavras, como as pessoas acessam, interpretam, compreendem e apreendem esse conhecimento, né? Isso colocado, eu coloco agora duas vias que me parecem bem importantes para a gente refletir, né? A primeira, de que a comunicação de risco em situações de crise e emergência, ela é estruturante, ela é fundamental, né? E não à toa, a Organização Mundial da Saúde, em 2018, ela lança um guia sobre políticas e práticas em situações de emergência em saúde pública, ressaltando esse papel que cumpre a comunicação de risco numa perspectiva de endossar, buscar relações de confiança e maior participação das populações afetadas para melhorar o gerenciamento dessas pandemias, para evitar, na verdade, mais agravos, né? E, de outro lado, fica claro também que as complexas relações entre ciência e política, elas demandam muito mais do que estratégias de apresentação de fatos e de evidências, né? Pela politização e pelas incertezas que são envolvidas nessas situações de crises, e que a Covid-19 deixa muito claro, né? Pelo próprio
por essas controvérsias científicas que às vezes ganham muita visibilidade, por essas áreas de incerteza, essas zonas de incertezas que são muito comuns, né? O conhecimento científico tende muitas vezes a ser ignorado, a ser colocado em xeque ou usado para justificar uma série de agendas políticas que já foram tomadas, arregimentadas, decididas antes, né? Então, para mim, o fortalecimento da agenda de sustentabilidade, ele passa muito por essas duas vias, né? Não há dúvidas de que nós, né, enquanto cientistas pesquisadores, precisamos melhorar em muito os nossos esforços de como a gente comunica aquilo que a gente produz em termos de conhecimento técnico-científico, né? E aí pensar numa divulgação científica que, de fato, privilegie uma perspectiva reflexiva, interrogativa sobre o conhecimento científico que produzimos, sobre as condições de produção desse conhecimento, sobre as implicações sociais, econômicas e culturais desse conhecimento, mas me parece também que há uma necessidade urgente da gente fortalecer as estratégias de comunicação de risco, né? Numa perspectiva de fato, construir um diálogo mais sensível com as pessoas, de integrá-las no processo de avaliação, de compreensão, de gerenciamento de risco, né? E particularmente na perspectiva de ampliar a usabilidade da informação que a gente produz na academia, nos institutos de pesquisa, nas universidades, nos processos de tomada de decisão, né, alinhando aí essa agenda de sustentabilidade, me parece que a gente precisa e muito ainda avançar na melhor integração dos diferentes conhecimentos e saberes, né, de como é que a gente pode valorizar outras narrativas, né, para pensar e lidar melhor com os problemas que são colocados, né, nesse momento, na interação entre os diferentes atores, como é que nós nos relacionamos com governos, com atores institucionais, com atores locais, com o mercado, né, estabelecendo relações de confiança, mas particularmente buscando aí um processo de aprendizagem coletiva, né. Eu termino a minha fala, né, fazendo uma provocação mesmo, né? Se essa pandemia vai nos impulsionar nessas direções que alguns pesquisadores, eu me coloco nesse coletivo, né, vislumbra, né? A gente precisa estar atento e acompanhar, na verdade, né? Essa situação complexa, difícil, angustiante, ela deve passar, né? Talvez num cenário mais lento, como bem colocou Jolie lá no início da fala dele, né? No cenário mais otimista, talvez em 2 ou 3 anos a gente tenha uma vacina, enfim. Mas o ponto que me parece muito claro é que a gente não deve, de forma alguma, retornar, voltar para o ponto onde nós estávamos quando essa crise aguda eclodiu, né? Tanto no sentido de perpetuar essas crises sistêmicas de biodiversidade, de mudança climática, crise de governança, de confiança, de instituições, de responsabilidades, tanto nessa perspectiva de ainda insistir numa aposta de sustentabilidade que eu estou chamando aqui de fraca, porque ela não, na verdade, nos impulsiona transformações, ou ela avançou muito pouco e ela nos deixa muito claro que a gente precisa ter apostas mais profundas, mais robustas, né? E numa perspectiva de refletir essas interações entre ciência e sociedade, como é que a gente pode efetivamente fortalecer essas relações e rever esse contrato social entre ciência e sociedade. Eu termino aqui, Helena, trazendo um pouco esse perfil e agradeço essa oportunidade. Muitíssimo obrigada, Gabriela. Também foi ótima essa sua fala, né? Juntando e completando o que os colegas falaram, né? Então, antes de passar a palavra ao público, eu queria comentar um pouquinho do que o Tércio falou, em relação às mudanças climáticas e a relação com a poluição, porque é um tema que eu trabalhei nesses
últimos meses também, vendo como as políticas de confinamento social ajudaram a reduzir poluição em algumas cidades do mundo, em particular em São Paulo, e como isso permitiu que a cidade se tornasse um laboratório de políticas públicas de mobilidade ou de formas novas de trabalho e os benefícios que isso trouxe para a população. Então, tem várias pesquisas também, outras sendo feitas no mundo, que mostraram que a doença ela teve uma mortalidade, umas taxas de mortalidade muito mais altas nas cidades que tinham poluição do ar a longo prazo. Então, um estudo de Oxford muito interessante, que ele estudou em todas as cidades norte-americanas, as que tinham poluição de longo prazo foram em que tiveram taxas de mortalidade mais alta. A mesma coisa tem um estudo feito na China mostrando isso também. Então, possivelmente o vírus não teria uma letalidade tão grande se não houvesse tanta poluição em centros urbanos. Tem estudos na Itália também que mostram por que o norte teve um problema muito mais sério de mortalidade do que o sul da Itália, né? Que é mais pobre, coisa assim. Então, tem essa relação com a poluição e com a letalidade do vírus, tanto da poluição servir de abrigo para o vírus, mas deixar as pessoas mais vulneráveis à doença. É óbvio que tem outros aspectos da vulnerabilidade que você mencionou também, como a pobreza, um aspecto muito importante é a carência de serviços hospitalares adequados, né? Carência de leitos hospitalares, de respiradores. Isso agora na América Latina, que nós estamos fazendo um estudo comparativo entre os países, aparece muito as cidades, os países que tinham menos número de leitos, menos respiradores, menos intensivistas, que estão tendo mortalidade muito mais alta. E é o caso típico de Manaus, aqui no Brasil também, né? Que não se esperava que sob um clima equatorial você tivesse uma taxa de mortalidade que é muito mais alta do que a de São Paulo e de outras regiões do Brasil, mas tem a ver também com carência de serviço de saúde, com características da população, característica de moradia, né? Da rua ser considerada um espaço da moradia, que as pessoas não têm como ficar confinadas em casa, sob um clima quente daquele, você fica trancada no quarto com a sua família, né? Então, tem uma série de coisas que vale a pena a gente discutir no âmbito daquilo que a Gabriela apontou, que o ônus e o renascimento vão partir um pouco dos governos locais, apesar desse ser um problema de saúde global, né? Que é uma pandemia global. E como as prefeituras, os governos estaduais, os governos nacionais e os países entre si podem se unir para passar lições um para os outros, como que a gente pode aprender com os outros nesse sentido, né? E a gente espera mesmo que o caminho, Gabriela, seja esse que você apontou, né? Das pessoas reconheçam esse valor da natureza. Nesse período a gente viu muito o pessoal pondo nas redes sociais o céu azul, o mar limpo, os peixes na água, né? Coisa que não se via há muito tempo, né? Até no Japão, o Monte Kilimanjaro primeiro aparecendo. Então são coisas que despertaram na população essa necessidade de ter uma vida mais simples também e de você ter um contato maior com a natureza, essa coisa de ficar confinado em apartamento, em casa, acho que mostrou muito essa necessidade, né, de voltar para a natureza até quando os parques estão fechados. E a gente só espera que não aconteça o oposto, como é o que está acontecendo agora que a gente vê nos Estados Unidos, né? Na hora que você dá a abertura, você tem movimentos em que extrapola toda a raiva das pessoas de diversos matizes e isso torna uma situação incontrolável de violência no mundo. E a gente espera que o caminho seja exatamente o da paz, o do meio ambiente, de uma vida melhor para todos nós, né? Da solidariedade entre os povos do mundo e entre os povos dentro dos países e dentro das cidades também, né?
E eu abro a palavra para vocês, se vocês quiserem comentar um do outro antes de receber questões. Quem quer falar? Não, Helena, eu acho que, com certeza, quando eu dou aqueles números, são coisas gerais, né? Provavelmente pessoas que já têm uma tendência, ou asmáticos, ou outros problemas, né, durante a pandemia, se eles ficaram isolados, né, eles se beneficiaram do fato de você ter uma menor Isso. poluição. Então, a Aham. saúde pode ter sido melhorada. Por outro lado, aqueles que já tinham a predisposição, né, já tinham problemas, a falta de poluição não ajudou em nada, porque se ele pegou o vírus, ele, na verdade, ele estava efetivamente propenso, né, a ter problemas mais sérios com o próprio vírus. Então, acho que a gente ainda tem muito o que estudar. Você disse bem, a gente tem um laboratório gigantesco do ponto de vista de clima. Eu me lembro do 11 de setembro, nos Estados Unidos, onde o governo americano simplesmente fechou todos os aeroportos do país por 3 dias, e aí eu consegui os dados de poluição das cidades próximas do aeroporto, e a poluição caiu assim vertiginosamente, em vários tipos de gases, não só CO, né? Então, na verdade, são esses momentos que a gente tem que aproveitar, que a ciência tem que aproveitar e mostrar para os nossos tomadores de decisão de que, olha, é possível. Agora, a gente tem que pensar em como que nós podemos fazer isso. E eu acho que a Gabriela colocou um ponto importante, né? Que eu acho que não vai acontecer. Quer dizer, também eu sou meio otimista. Nós vamos sair dessa pandemia, eu acho que o professor Joly também colocou, e não vamos voltar para o ponto inicial. Acho que o ponto zero não vai ser, né? Agora, cabe a nós, cientistas, junto à mídia, mostrar que nós pudemos aprender ao longo desse isolamento, ao longo dessa pandemia, e daqui progredir para outros níveis, né, para poder associar a nossa presença junto ao meio ambiente e a uma vida mais saudável. Eu acho que é isso que a gente tem que estar lutando daqui para frente, né? Muito obrigada. Professor Carlos Joly, quer falar? Só queria comentar que parece até que a gente tinha feito algum ensaio antes, porque as palestras se encaixaram muito bem. No final da fala da Gabriela, ela estava falando essa questão da ciência e da credibilidade que a ciência tem, né? Eu acho que desde a década de 60 em diante, acho que houve um decréscimo da credibilidade que a população tinha na ciência. Talvez porque a expectativa de que a ciência fosse resolver todos os problemas não se cumpriu e não poderia se cumprir, nem era imaginável que se cumpriria. E nos últimos anos, a posição da ciência, da credibilidade, tinha se desgastado bastante. E, de repente, com essa pandemia, a ciência volta, né? Quando você vê um governador, ou quando você vê um coordenador da Organização Mundial das Ciências, é baseado nos dados científicos, nós recomendamos essa ação ou aquela ação, e mesmo as pesquisas de opinião que têm sido feitas mostram que houve esse ganho. Agora, eu espero que isso não seja uma coisa pontual em função da crise que a gente está vivendo, porque na área ambiental, de uma maneira geral, a ciência tem sido ignorada. Os governantes continuam com modelos que não são compatíveis com o que recomendam os cientistas. Concordo plenamente. Gabriela, quer falar mais alguma coisa? Não, eu só somo essa perspectiva que o Tércio e o Joly colocaram, né, de que os efeitos positivos, né, desse momento inédito que a gente vive, ou pelo menos inédito nas últimas décadas, né, que a gente vive, de fato reforce, né, esse entendimento que as pessoas podem ter da natureza, dessa reconexão das pessoas com a natureza, porque de fato eu sou prova disso, né, eu faço isolamento social num apartamento de 50 metros quadrados, né, quase no centro aqui
São Paulo, centro expandido de São Paulo, e não é fácil, realmente eu sinto muita falta de natureza, sinto muita falta de parque, de olhar outras coisas que não seja as janelas, né, a sacada das janelas, mas particularmente também porque as pessoas parecem que nunca falaram tanto sobre ciência como falam agora. Isso é muito interessante, observar as pessoas tentando se apropriar de discursos, de narrativas científicas para embasar, né, a sua decisão de ficar em casa, a sua decisão de fazer isolamento social, de não sair, ou de sair, usar máscara. Então, é muito interessante também essa aproximação das pessoas, em geral, com a ciência, que ainda tinha um distanciamento muito forte, né? Então, que fiquem lições importantes para a gente dar continuidade. É isso. Tá bom, então agora eu acho que eu abro a palavra ao público. Eu acho que é no chat que eles... É a primeira vez que eu participo de um webinar, então eu acho que é no chat que vai entrar, né? Tá, eu tenho algumas mensagens aqui. A Dalzi Maria Pontes, que diz que lá no Amazonas, creio que a poluição não tenha diminuído com o aumento do desmatamento. A do Marcos Akira, dizendo que estão todos de parabéns. A Anne Slovic, que pede para colocar em questão no chat, que ela ajuda a passar para a gente. Tem uma pergunta aqui perguntando que horas vai acabar. Isso. Outro, Frederico Salme, pergunta quais mecanismos políticos podem fortalecer. Tem um aluno que quer saber se a pandemia pode acelerar mudanças climáticas. Outro pergunta qual o papel da pecuária nas mudanças climáticas. Tem aqui vários parabéns. Outro perguntando se o inverno vai agravar o vírus. Outra dizendo que me preocupa muito o isolamento durante ondas de calor, é preocupante. E como vai ser o verão durante as ondas de calor. Está falando que não vai poder contar com ar-condicionado, isso é um círculo vicioso. E outro aluno perguntando se é possível preservar a biodiversidade durante a pandemia. E a Ana Paula fala que o nosso presidente deveria assistir todas as aulas de vocês, quem sabe aprenderia um pouco. E aí tem várias perguntas sobre segurança alimentar, sistemas alimentares e a relação com isso. E, por fim, estão perguntando quem vai responder as perguntas. Acho que todos nós, né, de qualquer forma. Eu posso responder algumas mais diretamente a parte que envolve o clima, né? O inverno vai agravar o vírus? Na verdade, não necessariamente esse vírus, mas o ponto é que no inverno nós já temos outros vírus também presentes, né? Vírus de gripe. Né? Por estar frio, nós acabamos ficando mais isolados, os locais ficam mais confinados, é isso que esses outros vírus acabam sendo transmitidos, e é por isso que a gente tem uma incidência maior de gripe durante o inverno, mas o Covid, de certa forma, já mostrou que essa variabilidade aqui, pelo menos para o nosso país, ele não liga muito não, pelo fato de estar um pouco mais frio ou menos, já que a transmissão dele é muito rápida e é por contato, né? E ele fica presente em qualquer tipo de superfície. Então, não necessariamente nós vamos ter. Uma coisa que aí eu ressalto aqui, que, na verdade, do 100% que se esperava que as pessoas fossem se vacinar, em torno de 50% só se vacinaram, mesmo daqueles que eram esperados, dos mais idosos, crianças e outras pessoas já na idade para isso. Então, na verdade, não se vacinar, você está criando um outro problema, porque você pode pegar um vírus e não necessariamente o Covid, e aí você pode ter sérios problemas de saúde. Né? O isolamento das ondas de calor, ar-condicionado, olha, a gente espera que haja uma diminuição até o nosso próximo verão, onde a gente começa a ter as ondas de calor. É claro que durante o inverno você tem o que a gente chama de veranicos, né? Ou seja, períodos muito mais quentes, né? E isso realmente faz com que as pessoas fiquem mais agitadas e queiram sair. Né? Então, um isolamento em locais quentes, e isso nós temos visto particularmente no norte e no nordeste, tirando todo o problema de infraestrutura que eles estão enfrentando e tudo mais, podem notar que o isolamento lá foi mais difícil mesmo. É um clima mais quente,
nem todos têm ar-condicionado. O ar-condicionado não é uma condicionante de impacto no próprio vírus em si, né? E, assim, pecuária e pandemia, né? Talvez o professor Joly possa falar um pouco mais, mas a nossa pecuária, a Embrapa tem várias pesquisas, né? E a nossa pecuária é desenvolvida e já tem condições de ser desenvolvida dentro do conceito do ABC, né? De agricultura de baixo carbono, né? E aí as pastagens elas podem ter um manejo muito mais apropriado e com isso a gente pode ter uma reciclagem, nós podemos estar absorvendo mais gases do tipo CO2 e outros. Quer dizer, é possível sim nós termos uma agricultura e uma agrobusiness sustentável, né? E, aliás, é isso que hoje, né, os outros países, particularmente aqueles países da Europa e alguns outros, estão procurando, ou seja, eles querem que a agricultura e toda a parte de pecuária tenham uma ação sustentável, né? Se nós não fizermos isso, hoje nós temos um superávit importante para o país em termos econômicos, mas nós vamos perder isso rapidamente se a gente não estiver mostrando para esse país que a gente não está desmatando, né, exatamente para a agropecuária ou para a agricultura. Ou seja, você está efetivamente aproveitando as terras. E olha, eu tenho vários colegas da Embrapa que sempre dizem que nós ainda temos muita terra, né, para poder utilizar de uma forma sustentável, né, e aumentar a produção, que já tem aumentado muito por causa da tecnologia que tem sido empregada, né, e da ciência que tem sido investida para isso. É mais ou menos isso que eu gostaria de falar desses itens. Professor Joly. Então, eu queria fazer uns comentários, pegando um gancho aí a última parte da fala do Tércio. Eu acho que, de fato, a gente avançou muito em termos da produtividade da agricultura brasileira. A segurança alimentar, que foi mencionada aí, é um dos serviços, né, um dos serviços ecossistêmicos que a gente busca atender. E a nossa agricultura se desenvolveu muito, aumentou muito a produtividade. A nossa pecuária ainda tem que avançar muito. A gente ainda tem uma pecuária extensiva que acaba levando uma falsa necessidade de derrubadas de florestas. E por que essa derrubada de floresta é tão mencionada em relação à Covid? No momento que nós estamos entrando em um ambiente novo, nós estamos derrubando a floresta, estamos fazendo uma expansão da fronteira agrícola, nós estamos nos colocando em contato com novos vírus que a gente não conhece, que são desconhecidos. Nós não temos aqui no Brasil, por hábito, nenhuma situação semelhante àquela que a gente encontra nos mercados chineses, né, ou asiáticos de uma maneira geral, aonde você tem a venda de bichos vivos, o comprador seleciona ali no momento, como a gente às vezes vê em filmes, em restaurantes muito chiques, que a pessoa entra e seleciona a lagosta que quer comer. Nesses mercados você tem animais, você tem morcegos, você tem felinos, você tem um conjunto grande de animais que são colocados à venda. Você compra o animal é morto, é eviscerado ali na presença e você leva o animal limpo a carne limpa para utilizar. Foi essa proximidade entre espécies que na natureza não estão em contato e essa falta de higiene nesse processo de evisceração e de uma enorme quantidade de gente transitando pelo local que levou a essa transferência de um vírus para o ser humano. Isso já aconteceu antes, aconteceu com o SARS, aconteceu antes com uma epidemia que foi mais localizada no Oriente Médio.
Então, esses processos eles vêm se repetindo. Nós não temos nada parecido. Nós, quando a gente compramos carne de caça, que é ilegal, mas que em feiras de periferia e nas cidades do interior é possível de se encontrar, você já tem o animal abatido, a caça, você compra a carne, você não tem esse contato maior com esses animais, do ponto de vista de eles estarem sendo limpos à sua frente, como a gente pode fazer, por exemplo, numa peixaria, que é o nosso hábito aqui, pedir para limpar o peixe ou para limpar o camarão. Então, no momento, o nosso perigo maior é, nesses processos de desmatamento, a gente está colocando o homem em contato com um conjunto enorme de vírus desconhecidos. E nós não precisamos desmatar para aumentar a nossa produtividade. Como o professor Tércio falou, há vários estudos da Embrapa mostrando que, se nós reaproveitarmos áreas que já foram desmatadas e que hoje estão abandonadas pela agricultura e pela pecuária, se nós recuperarmos essas áreas, nós não precisamos derrubar uma árvore para aumentarmos a nossa produtividade, seja agrícola, seja de pecuária. Obrigada. Eu agradeço muito ter tocado no exemplo da China, e eu ia pedir para o Tércio, se você puder falar um pouquinho o papel da China nas mudanças climáticas e nas poluição atmosférica do mundo. Você quer dar um panorama rápido para os nossos assistentes aí também? Pode ser, né? A China sempre foi um poluidor, né? Tanto é que ela, que desde de Kyoto, tentou colocar de que os países que já tinham poluído é que tinham que contribuir mais e não aqueles em desenvolvimento, porque até aquele momento eles estavam na categoria em desenvolvimento. Né? E aí a produção energética, a parte de energia deles era toda feita, ou grande maioria, através de queima de carvão. Né? Bom, dito isso, né, eles vêm tendo uma produção, né, e um aumento do PIB de 8%, 10% ao longo desses últimos anos. Eles, obviamente, hoje não são mais um país em desenvolvimento, eles são um país desenvolvido, pelo menos do ponto de vista financeiro. Eles têm mudado a matriz energética deles ao longo desse tempo, né, tanto é que são eles que exportam a maior parte dos painéis fotovoltaicos para o mundo inteiro, particularmente para o Brasil também, exportam pás de motores eólicos. Então, eles têm mudado, eles têm tido uma política muito intensa, né, de mudança da parte de energia dentro deles. Então, de certa forma, né, eles têm diminuído as emissões, mas ainda estamos falando de um país que tem declarados 1,3 bilhões de pessoas e mais uns 200 ou 300 milhões de pessoas, que praticamente equivalente à população brasileira, não declarados. Então, é um país com muitas pessoas, com uma desigualdade. Se a gente acha que no Brasil a gente tem desigualdade, lá tem muita desigualdade, mas né, o nível de governo que eles têm faz com que eles consigam ser um pouco mais organizados que nós, no sentido de que, como é um governo autoritário, eles decidem como que tem que ser a política, como ela tem que ser seguida, as pessoas seguem. Né? E eles estão lá para impor. Então, ao longo desses últimos anos, eles já fizeram 3 relatórios, tipo IPCC, deles mesmos. Né? Eu me lembro que eu estava na Rio, Rio+20, e estava com o grupo de chineses, enquanto eu estava apresentando o primeiro relatório brasileiro do painel brasileiro de mudanças climáticas, eles já estavam apresentando o segundo e já dizendo que eles estavam trabalhando no terceiro. Então, eu imagino que hoje eles já têm o terceiro. Então, eles têm, sim, evoluído muito nessa parte de diminuição dos impactos, né? Mas, assim mesmo, é um país altamente industrializado. Quer dizer, todas as indústrias que não estão na Europa, né, e não estão nos Estados Unidos, estão na Ásia. Né? E a China concentra também uma boa parte delas. Portanto, eles ainda vão continuar emitindo muito, mas eles estão fazendo uma certa lição de casa que nós, ou todos nós, vamos ter que também fazer. Então, a China tem as suas peculiaridades, né? Ela ainda continua sendo, né, junto dos Estados Unidos, um grande emissor, mas tem melhorado ao longo desses últimos anos. Ainda temos muito que caminhar, né, particularmente em termos de tecnologia, mas eles também estão olhando um pouco para isso.
Eu acho que no âmbito da poluição urbana só fazer também, né? Sim, sim. uma complementação, Por favor. Tércio e Helena. Eles também têm o maior projeto, o maior programa de restauração de florestas do mundo. Verdade, A Júlio. quantidade de área que eles já restauraram é uma coisa impressionante. E isso certamente também tem um impacto no balanço líquido do que eles emitem. Por isso também está ajudando a mudar um pouco o perfil deles. Uhum. É verdade. Eu acho que a Helena ia falar da poluição. Não, da Eu já poluição tive urbana. umas 4 vezes em Pequim, que, assim, tinha dia que parecia que era nevoeiro, e não era nevoeiro, era simplesmente poluição, fumaça que você não conseguia enxergar a 100 metros à frente. Isso, de certa forma, teve a ver também com esse processo de globalização da produção, em que os países exportaram suas indústrias para a China para poder limpar suas cidades, né? Para poder ter um ambiente mais limpo nos Estados Unidos, na Europa e tal, né? Então a China ficou grande produtor mundial e com esse ônus de extração de minérios e de poluição urbana e emissão de gases de efeito estufa. E isso que eu acho que vai ser repensado no contexto dessa pandemia, frente à alta dependência que os países todos sentiram em relação à indústria chinesa, né? Eu não sei se isso vai ser pensado. Então, voltar de novo, cada país produzir pelo menos uma reserva estratégica de insumos médicos e equipamentos hospitalares e tudo isso, né? É verdade. Puxa, nós tivemos que ser dependentes de importar EPIs da China, máscaras e coisas Pois é. simples que poderiam ter, né, uma indústria nacional, e, no entanto, todo mundo, né, por questões, obviamente, econômicas, né, e de comunidade, se concentrou na China. Então, era muito mais barato tentar na China importar do que fazer. E agora, nessa emergência que nós precisamos, nós simplesmente dependíamos dela para nos exportar, né? Pois é, as comunidades, favelas estão fazendo máscaras e independentemente da importação. E isso mostra também que a gente pode ter uma produção mais local e tanto em termos econômicos quanto social, isso pode ser bastante benéfico para os países, né? Então, se fala hoje em dia de um processo de desglobalização que vai acontecer um pouco, já vinha vindo um pouco antecedendo a pandemia, mas que talvez agora se acelere por conta dos riscos externos que foram vivenciados pelos países, né? Helena, Gabriela, oi, fala, Julie. só para dizer que a Comunidade Econômica Europeia lançou na segunda-feira a estratégia de biodiversidade dele, que está baseado em vários pilares, e um dos pilares é a coisa do campo ao garfo, ou seja, a produção local ser fortemente incentivada, ao contrário de você ter que deslocar alimentos para grandes centros. Isso, e é como essas campanhas que estão agora, compre no seu bairro, né, dos produtores locais, para as pessoas não terem que circular muito, né? Então, são lições que nós vamos aprendendo. Gabriela, você quer falar alguma coisa, por favor? Acho que talvez nessa última linha que vocês colocaram, né, da aproximação do consumidor em relação ao produto que ele vai consumir, né? No campo, particularmente, da discussão sobre segurança alimentar, né, isso tem sido uma bandeira já muito colocada, né? Cidades voltando, né, nessa perspectiva de retomar as suas áreas rurais, de investir na própria produção local de alimentos, uma perspectiva de práticas agrícolas mais sustentáveis. Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem um projeto muito interessante, encabeçado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, que vai um pouco nessa linha, né, de retomada da área rural na zona sul de São Paulo, de incentivo aos agricultores que eles se mantenham nessa área, porque a agricultura é entendida como uma amiga da preservação da biodiversidade, né, com uma perspectiva de que práticas agrícolas mais sustentáveis é a melhor forma de você preservar a biodiversidade e evitar o espraiamento urbano, por exemplo, da cidade em direção
aonde são concentrados os maiores remanescentes que a gente tem ainda de Mata Atlântica aqui, né? Os poucos remanescentes de Mata Atlântica que a gente tem na cidade de São Paulo. E para além dessa questão da segurança alimentar, né, de práticas agrícolas mais sustentáveis, de vontade política, inclusive, para evitar, né, práticas predatórias ou, né, expansão do desmatamento, como a gente vem observando, como muito bem colocou o Tércio Joly, na própria redução do desperdício de alimentos, que é uma bandeira também muito forte, né, que já há bastante tempo vem sendo perseguida. Mais recentemente também a gente volta a uma discussão sobre as escolhas alimentares, né? Então, eu me lembro que o ano passado, quando o IPCC lançou aquele relatório sobre mudanças climáticas, desocupação do solo e segurança alimentar, os climatologistas não ficaram muito felizes com a forma como a mídia comprou aquele relatório, porque a mídia ficou divulgando muito a ideia de que as pessoas devem evitar comer carne, porque isso tem impactos bastante importantes na redução da emissão de gases de efeito estufa, né? É óbvio que o relatório era muito mais completo do que isso, muito mais complexo também, né? Trazendo aí várias interfaces entre os sistemas alimentares, mas o ponto é que as escolhas alimentares individuais, elas também têm um peso quando a gente está pensando numa agenda de sustentabilidade, né? Então, eu até brinco com os meus estudantes, particularmente estudantes da nutrição, de que a gente tem duas perspectivas a seguir, né? O boicote, que é quando a gente realmente evita determinadas marcas, práticas e consumo de alimentos, por exemplo, que a gente já sabe a procedência e não concorda com a forma como ele foi produzido, e o boicote, quando a gente entende, endossa, na verdade, a forma como aqueles produtos, aquelas marcas, aqueles alimentos são colocados no mercado e a gente incentiva o seu consumo. Então, acho que essas escolhas individuais no campo da alimentação e pensando nessa agenda da sustentabilidade, elas também têm um peso importante e me parece vão ter um peso cada vez mais importante, indo um pouco nessa linha do que o Joly colocou, né, de aproximar cada vez mais a produção do consumidor. Tá bom, gente. Eu acho que a gente podemos dar por encerrado o nosso debate por hoje, ou alguém mais ainda quer se manifestar? De minha parte, acho que foi riquíssimo, espero que a plateia tenha aproveitado como eu aproveitei, como os colegas aproveitaram. Agradeço muito a iniciativa da Gabriela, agradeço muito os palestrantes, professor Carlos Joly, que despendeu seu tempo aqui, dedicando sua sabedoria a nós, né? O Tércio Ambrise, né? Colega já de longa data. E nos vemos então no próximo, nós vamos ter mais alguns lançados pelo departamento, acho que um importante vai ser sobre a produção de resíduos nesse período de Covid também, que ampliou bastante, mudou bastante a caracterização, todos esses resíduos hospitalares e máscaras e coaches e coisas que se usa, o que se fazer com todo esse resíduo contaminante, então vai ser um tema interessante a ser discutido também num próximo webinar, tá bom? Um abraço a todos e muito obrigada. Obrigada à audiência e a alunos obrigado. Obrigado, professor Joly. Obrigado, Gabriela, pelo convite. Obrigado, Tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais, Cuidem-se.